Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos iniciar então agora a apresentação da audiência pública para avaliação de discussão das metas fiscais. Essa audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que no final de cada quadrimestre o Poder Executivo ele vem até o Poder Legislativo para avaliar as metas, o cumprimento das metas naquele período, né, no quadrimestre. Então, nós estamos falando aqui do primeiro quadrimestre de 2025, então todas as informações serão do que aconteceu de janeiro a abril de 2025. E o objetivo é verificar se a gente está atendendo, né, aqueles mínimos constitucionais e se está atendendo ali o equilíbrio orçamentário financeiro, se está atendendo a LOA, né, o que foi projetado ali no orçamento. Então, a gente tem um primeiro quadro aqui, que é o comparativo da receita por categoria. Então, a gente tem o quadrimestre de 24 e 25 para a gente dar uma comparada. O acumulado é igual, né, porque a gente ainda está no primeiro quadrimestre. Então, a gente tem um primeiro grupo de receita lá, que são as receitas correntes, que são aquelas receitas que o município ele arrecada sempre, né? Elas são contínuas. Então, em 2024... no período arrecadou 19.925.000, em 2025 19.762.000. Aí a gente tem as receitas intra-orçamentárias correntes, que são aquelas receitas que o Fundo de Previdência arrecada. Então, no quadrimestre em 2024 foi de 2.568.000 e em 2025 de 1.162.000. As receitas de capital, que são receitas que elas vêm para investimentos, né? Elas estão receitas únicas, né? Ela vem uma única vez para aquele fim, depois ela não vem mais. Então, a gente arrecadou no período do ano passado R$ 176.433, e em 2025 arrecadamos R$ 249.060. Então, o total da receita bruta do município em 2024 foi de R$ 20.101.000, e em 2025 de 20.011.000. Aí tem as deduções do Fundeb, que são aquelas receitas, aquelas deduções que acontecem sobre algumas receitas, né? São 5, na verdade: FPM, ICMS, IPVA, IPI e TR. Dessas receitas, 20% ela fica lá na União, já retida lá na fonte, depois ela volta para o município a título de Fundeb. Aí ela vem por quantidade de alunos do ensino infantil, fundamental, se é escola de tempo integral, né? Então, em 2024, a gente teve uma dedução no período de 2.356.000 e em 2025 de 2.613.000. Alô? Então, o total da receita líquida no quadrimestre em 2024 foi de 17.745.000 e em 2025 foi de 17.397.000. Então, a gente arrecadou praticamente, ficou até um pouquinho abaixo ali a receita do ano de 25, mas é por causa da receita do fundo, né, Ligiane, que é só a questão do aporte aqui, não é? Isso mesmo. Que aqui só está entrando a contribuição. Então, a gente vê que lá a intra-orçamentária do ano passado foi de 2.500.000, esse ano foi de 1.162.000. Mas tá... Ele começou a aportar agora em maio. Tá, então a Ligiane está me avisando que o aporte começou agora em maio, né? Então, é o que vai mudar aqui. Mas se a gente tirar lá a intra-orçamentária, o município arrecadou praticamente o mesmo tanto que o ano passado. Bom, aí agora a gente vai para um comparativo da despesa, também de 24 e 25, né? Então, a gente tem as despesas correntes, a gente tem uma dotação atualizada para 2025 de 48.022.000. Em 2024, essa dotação atualizada é para o ano todo, tá? De janeiro a dezembro. Em 2024, gastamos, né, 18.280.000 empenhado, e em 2025, 17.842.000. A nossa despesa liquidada em 24 foi de 15.312.000, em 2025 de 14.605.000. Dessas despesas, a gente tem os pessoal e encargos sociais, né, que seria pessoal e salário, né, salários e encargos,
A dotação atualizada é de 25.602.000. Em 2024, empenhamos 7.875.000. Em 2025, 8.528.000. Em 2024, liquidamos 7.653.000. Em 2025, 8.213.000. Outras despesas correntes, todas aquelas despesas de manutenção do município, né? Combustível, medicamento, merenda, material de escritório, luz, água, internet, telefone. Então, a gente tem uma dotação atualizada de 16.797.000. Em 2024, empenhamos 8.095.000. Em 2025, 8.190.000. Liquidamos em 2024 5.349.000. Em 2025, 5.268.000. Aí a gente tem as despesas correntes intra-orçamentárias. Então, a nossa dotação é de 5.623.000. Em 2024, a gente empenhou 2.309.000. Em 2025, 1.123.000. Liquidamos em 2024 o mesmo valor, 2.309.000. E em 2025 também, 1.123.000. Aí a gente tem as despesas de capital. Então, as despesas de capital, elas também têm um fim específico. Ou ela é para investimento, ou para amortização da dívida. Então, a nossa despesa de capital, a dotação é de 4.063.000. Em 2024, nesse período, já tínhamos empenhado 3.163.000. Em 2025, 473.000. Liquidamos em 2024 1.968.000. E em 2025, 433.000. E nossos investimentos, né, dentro do grupo de despesas de capital, a gente tem uma dotação de 2.936.000. Liquidamos, empenhamos 1.430.000 em 2024, 197.000 em 2025. Liquidamos 241.000 em 2024 e liquidamos 163.000 em 2025. Amortização da dívida, aqui estão os nossos parcelamentos, precatórios. Nossa dotação esse ano é de 977.000. Em 2024, a gente empenhou 1.357.000. Em 2025, 233.000. Liquidamos em 24, 1.352.000. Em 2025, 227.000. Aí a nossa despesa intra-orçamentária de capital. A dotação esse ano é de 150.000. Em 2024, empenhamos 375.000. Em 2025, 42.000. Liquidamos em 2024, 375.000. E em 2025, 42.680. Então, nosso orçamento atualizado hoje ele é de 52.448.000. Em 2024, no primeiro quadrimestre, a gente empenhou 21.444.000. Em 2025, 18.315.000. Em 2024, a gente liquidou 17.281.000. Em 2025, 15.039.000. Aí aqui a gente fala assim, mas a gente então empenhou menos, principalmente em amortização da dívida, né? Que tem duas situações. Em 2024 a gente estava no período eleitoral e aí tem algumas regras de contabilização. Então, todos os parcelamentos a gente tem que empenhar e liquidar até 30 de abril, precatório tem que empenhar e liquidar. Então, por isso que algumas despesas aqui empenhadas e liquidadas em 2024, elas são maiores, né? Mas, de qualquer forma, se a gente olhar, então, a nossa despesa empenhada, ela foi menor 14% em 2025 e a liquidada em 12,96%. Aí, esse demonstrativo aqui é da dívida fundada. Então, aqui é a nossa dívida de longo prazo, né? Nossos parcelamentos. A gente tem 2 parcelamentos. O precatório não está aqui porque o precatório ele não é de longo prazo. O precatório, ele vem num ano para ser pago até o final do outro, então ele é dívida do ano, né? Ele fica lá na minha amortização da dívida, lá no curto prazo. Então, a gente tem um parcelamento, né? Tem parcelamentos com o RPPS. No final de 2024, o saldo era de 567.000. Esse ano, entrou algum novo, Lídia? Esse ano? Não? Foi atualização, então, essa emissão aqui? Teve uma atualização de 51.000 e já pagamos, né, 42.000. O valor atualizado errado em dezembro, então eu fiz a atualização em janeiro. Tá, a Ligiane está me falando aqui que essa atualização aqui é porque em dezembro tinha sido ficado errado, né, o RPPS informou errado,
Então, corrigiu aí em 2025 fazendo essa atualização. E aí a gente já empenhou e liquidou R$ 42.679. Então, o saldo, né, em 30 de abril é de R$ 575.446. Contribuições ao RGPS, um parcelamento que tem com o INSS. A gente tinha um saldo de 51.233, que você já empenhou para o ano todo, Lígia? Empenhamos e liquidamos para o ano todo 8 mil. Então, no final do ano, a gente vai estar lá com um saldo de 43.233. Aí tem as correções, né? O INSS manda a correção. Então, nosso saldo de parcelamento, que era de R$ 618.295 em 30 de abril, como teve essa correção aqui do RPPS, né, em dezembro do ano passado, em 30 de abril está praticamente o mesmo valor, R$ 618.680. Aí agora a gente vai tratar dos principais indicadores, que é aqueles índices constitucionais e legais, que é o mínimo que a prefeitura teria que fazer, atender, né? Então, qualquer poder executivo que ele não atenda esses indicadores até 31 de dezembro, ele tem rejeições de contas, tem algumas sanções, né? Tem pareceres desfavoráveis e algumas sanções. Então, o primeiro que a gente vê é a aplicação no ensino. Então, o ensino, a base, né? Todo mundo sabe que lá, constitucionalmente, tem que se aplicar 25% dos recursos de impostos e transferências com ações da educação, lá, de acordo com o artigo 70 da LDB. E o ensino não é aquele tudo que a gente arrecadou, então, que a gente viu lá atrás, né? A gente viu que a gente arrecadou 19 milhões, é só a receita de impostos e transferências. Então, a base para a gente calcular os 25% da educação, até abril, é de 14.509.000 reais. Então, o mínimo a aplicar teria que ser de 3.627.000. A gente empenhou 4.538.000, que dá 31,27. Liquidou 4.291.000, que dá 29,57. E pagamos 3.507.000, que dá 24,17. Aqui o melhor parâmetro para a gente olhar é o liquidado, né, que é onde a despesa ela já aconteceu, né, o fornecedor entregou o material ou prestou o serviço, né, aqui está a folha liquidada, porque o pagamento, por exemplo, encargos ele vence no mês seguinte, né, se algum fornecedor entregou o material ou serviço, faturou lá no final do mês, vai ser pago no mês seguinte. Como que o tribunal olha isso aqui quando encerra o ano? Ele pega a minha despesa empenhada e olha se o que ficou a pagar foi pago até dia 30 de janeiro do ano seguinte. Se foi, ele considera o empenhado como aplicação no ensino. Senão, ele tira aquilo que não pagou e chega num percentual. O Fundeb. O Fundeb é a base de cálculo do Fundeb é a arrecadação própria de Fundeb, né? A gente recebe lá a título de Fundeb, que é o que eu disse lá, a gente paga lá os 20% das 5 receitas e depois a gente recebe aqui, de acordo com o número de alunos, tipo da educação, se é infantil, fundamental, escola de tempo integral. Então, a gente empenhou R$ 1.594.838, perdão, a receita do Fundeb foi de R$ 1.685.000. A gente empenhou R$ 1.594.838, que dá 94,62%. Liquidamos o mesmo valor, 94,62%, e pagamos R$ 1.229.376. Fundeb, a regra dele é gastar no mínimo até o final do ano 70% com os profissionais de educação. Pode gastar 100%, né? O mínimo é 70%. E a diferença que fica entre esses 70%, que tem que ser no máximo de 30%, ela pode ser gasta em outras despesas. Aqui acho que é o Vale Alimentação, não é? Aqui, na verdade, a gente empenha todos os profissionais de educação. Esse outras aqui é o Vale Alimentação destes profissionais, que eles não entram lá na rúbrica dos 70%. O Fundeb, é normal ele ficar um pouquinho abaixo, né? No começo do ano, janeiro não tem aula, só que a gente vai chegar agora em junho, por exemplo, julho tem 13º em julho, então eu já vou utilizar aqui 100% Fundeb e não vai dar. Mas se a gente fosse pensar no final do ano aqui também, o mínimo seria 90%, que 10% pode passar de um ano para o outro, estamos com 94%,
E o mínimo de 70 dos profissionais, estamos com 89,21. Então, o Fundeb a gente também está atendendo. A saúde. A saúde, a base de cálculo dela é a mesma da educação. A única coisa que difere é aquele 1% do FPM que vem em julho, setembro e dezembro. Então, como a gente está no primeiro quadrimestre ainda, não veio esse 1%, a base da educação e da saúde ela está o mesmo valor. E a gente tem que aplicar no mínimo 15% com ações de saúde. Então, a gente empenhou, a nossa receita base é 14.509.000, a gente empenhou 3.112.000 reais, que dá 21,44, liquidamos 2.765.000, que dá 19,05, e pagamos 2.232.000, que dá 15,38. Melhor índice aqui também seria o liquidado, que está em 19,5, né? E aqui é a mesma regra. Tudo que ficou empenhado até o final do ano, se for pago até de 30 de janeiro, ele entra na aplicação da saúde. Aí a gente vem com a despesa de pessoal. A despesa de pessoal, o limite dela está lá na lei de responsabilidade fiscal, né? E aí a despesa de pessoal é sempre calculada com base em 12 meses, né? Ela nunca é feita do mês ou do período do quadrimestre. Então, quando a gente olha aqui, segundo quadrimestre de 2024, seria de agosto de 24 a setembro de 23, 12 meses de receita e 12 meses de despesa, né? Então, em 2024, lá no segundo quadrimestre, a gente teve uma receita corrente líquida de 42.454.000 e a despesa de 24.927.000. Então, o índice lá no segundo quadrimestre estava em 58,71. Estava ultrapassando o limite prudencial e o máximo de despesa de pessoal. No terceiro quadrimestre de 2024, então lá no final de 2024, aqui como era no final, pega o ano inteiro, janeiro a dezembro, receita e despesa. A receita corrente líquida, 43.032.000 e a despesa é 24.094.000. Então, o índice de 55,99. Então, ficou acima dos 54%. Quando ultrapassa os 54% no ano, a prefeitura ela tem 2 quadrimestres para regularizar, né, ficar abaixo dos 54% novamente. Então, a gente teria até agosto, em tese, para voltar a esse índice. A receita corrente líquida no primeiro quadrimestre de 2025, então aqui é de maio de 24 a abril de 25, né, 12 meses, foi de 43.931.000 e a despesa líquida de pessoal de 23.132.000, que dá 52,65. Então, ainda acima do limite prudencial, mas já abaixo do limite máximo exigido por lei. Bom, então é isso, né? A gente trata na audiência que é o que se exige, que são receita e despesa e os índices constitucionais, né? A gente traz adicionalmente lá a dívida fundada e está aberto a questionamentos. Algumas perguntas as perguntas a gente pode responder, né? Então fiquem à vontade para perguntar. Quiser que eu volte algum quadro, eu volto o quadro. Bom, então, como não tem perguntas, eu vou declarar encerrada a audiência pública.